Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um vídeo, e hoje eu trago um dos maiores pensadores espanhóis. Trata-se de José Ortega y Gasset. Foi considerado um dos maiores filósofos e pensadores da Espanha e também do mundo. Portanto, é um grande pensador que tem três grandes obras, em que nós hoje vamos tratar de uma obra, de um livro, que tem por título A Rebelião das Massas. Rapidamente eu vou fazer uma pequena biografia do autor. Portanto, o autor nasce em 1883 e morre em 1955. Portanto, ao longo da sua vida, teve várias ocupações. As principais foram, portanto, foi um ensaísta, não é? Conhecido como um ensaísta, jornalista, ativista político, foi fundador de uma escola em Madrid e é considerado, como eu disse, um dos maiores filósofos espanhóis. Ele abordou o problema da historicidade fora dos padrões do evolucionismo, do marxismo e do positivismo. Portanto, os seus conceitos em matéria de história é estender a filosofia e as suas conclusões, onde foi buscar algumas ideias, portanto, e defender algumas teorias de Einstein. Portanto, recorreu a Einstein em vários dos seus pensamentos, e foi também ele que fez a junção entre duas grandes filosofias, que é o racionalismo e o vitalismo, e criou assim uma escola, ou pelo menos foi quem impulsionou a escola do racio-vitalismo. Portanto, ainda teve algumas influências de Martin Heidegger e sobre o plano da, portanto, metafísica e do idealismo. Portanto, a sua infância, numa família que pertencia à burguesia liberal, José Ortega y Gasset vai se posicionar dentro do existencialismo, dentro do vitalismo, com uma visão um pouco liberal também, não é? Também. Portanto, derivado também à vivência e à época em que viveu. Portanto, teve influência da sua família, que era uma família ligada à atividade jornalística, que isso teve influência no seu desenvolvimento intelectual e também na sua expressão literária. Três grandes pensadores que influenciaram a sua vida: Miguel de Unamuno, Pío Bayoya e António Machado, que tiveram alguma influência no seu pensamento. Ortega y Gasset principalmente baseou a sua obra no problema do individualismo dos homens e das regiões. Ele também pertenceu a um movimento que teve como nome do regeneracionismo, portanto ele defendeu essa visão, e teve bastante influência também quando foi para a Alemanha, onde esteve ligado a visitas, algumas visitas, às universidades de Leipzig, Berlim e Marburg, de onde vai conhecer dois dos seus grandes professores que foram grandes influências na sua vida. Estamos a falar de H. Cohen e P. Norton, que são os dois neocantianos. O neocantianismo foi também influência na vida de José Ortega y Gasset, embora ele também depois foi um severo crítico do kantismo e do neocantismo. Portanto, ele adopta uma posição também crítica em relação às ideias de Immanuel Kant. É dele uma das frases, em 1910, quando exclama que queremos uma interpretação espanhola do mundo. Também tinha um certo nacionalismo na sua visão pessoal. Ele foi buscar fontes, bebeu fontes a várias filosofias e vários pensamentos. Em 1914, ele vai publicar a sua principal obra, uma das suas principais obras, que é, para mim, um dos livros com mais fundamento filosófico que já foi escrito, não é? Muito interessante no plano da filosofia e no plano da literatura, que são as Meditações de Dom Quixote. Meditações del Quixote, seu primeiro livro, escrito em 1914, de onde são retiradas, portanto, uma das suas famosas frases, muito conhecida, que diz: "Eu sou eu e minha consciência.
e se eu não salvá-la, eu não me posso salvar. Portanto, isso é uma das principais frases do seu pensamento ratio-vitalista, bastante ligado ao sentido de vida, sentido existencial da vida, como fundamento, que é um dos pressupostos da filosofia do vitalismo. Portanto, a vida no inconsciente que guia o ser. Na sua vida pública, portanto, quando publicou as Meditações de El Quixote, em 1914, em 1916 também vai fundar o jornal El Sol, e em 1923 vai, portanto, fundar também e dirigir a revista Ocidente, portanto, a revista do Ocidente. Em 1935 publica um livro importante também, porque eu aqui vou falar em 3 livros principais de Ortega y Gasset, portanto, que é Meditações de Dom Quixote, A Rebelião das Massas, e também o livro História como um Sistema, publicado em 1935. Por fim, estabeleceu-se em Portugal também, interessante, em Portugal, onde escreveu sua obra Origem e Epílogo da Filosofia. Portanto, ele esteve ligado também aqui em Portugal, entre nós. Sua filosofia vai basear a sua visão filosófica no ser fundamental. Portanto, como eu disse, eu sou eu e minha consciência, e se eu não salvá-la, eu não me posso salvar, não é? Portanto, ele cria aqui os princípios essenciais do seu perspectivismo. Portanto, a partir do tema do nosso tempo, desenvolve-se a teoria ratio-vitalista, como eu disse, que funda o conhecimento na vida humana como uma realidade radical em que um dos componentes essenciais é a própria razão. Para Ortega, a vida humana é a realidade radical, isto é, aquela em que todas as outras realidades aparecem e emergem, incluindo qualquer sistema filosófico real ou possível. Para cada ser humano, a vida assume uma forma concreta. Portanto, eu sou eu e minha consciência. Esta tem uma força muito profunda, esta frase. Eu sou eu e minha consciência. Portanto, o sujeito se define a partir do envolvimento com o mundo objetivo e, ao mesmo tempo, o mundo objetivo é alterado e definido a partir da presença ativa do sujeito. Portanto, e se eu não salvo também a mim, que é a segunda parte da frase, que é também muito profunda e muito importante. Portanto, chamando de razão vital, um novo tipo de razão, lá está a junção do racionalismo com o vitalismo. Em rigor, o mais antigo e primário, o racio-vitalismo, a mentalidade que confia em seu novo conceito de razão. A razão vital é uma razão que está sendo constantemente percebida na vida, a qual ela é inerente. Portanto, isto foi mais ou menos o resumo da vida do Ortega y Gasset, e para acabar aqui eu vou falar em 3 grandes fases da vida de Ortega y Gasset, que é a primeira fase, o estágio objetivista, que vai de 1902 a 1914, influenciado pelo neocantismo, portanto, como eu disse, quando ele estudou lá na Alemanha, e que teve aquelas 2 grandes referências dos seus 2 grandes professores, e pela fenomenologia de Husserl também, não é? Que também teve influência no pensamento de Ortega y Gasset, a afirmar a primazia das coisas e ideias sobre as pessoas. A segunda parte da sua vida, a segunda fase, estágio perspectivista, 1914, quando escreve Meditações de Dom Quixote, até 1923, começa com Meditações, como eu disse, de Dom Quixote. Nesse momento, Ortega descreve a situação espanhola em Espanha, uma chamada Espanha invertebrada, em 1921. E, por fim, o terceiro estádio e o estádio principal da obra, que eu vou hoje falar, que é o estádio racio-vitalista, como eu disse, entre 1924 e 1955, considera-se que Ortega entra em seu estágio de maturidade, portanto foi no seu apogeu, não é, da sua carreira, que Ortega vai escrever A Rebelião das Massas, com as obras, tanto com História como um Sistema e A Rebelião das Massas, que nós hoje vamos ver. Rebelião das Massas, escritas em 1930, portanto eu tenho aqui comigo a obra, uma obra que eu vou já dizer muito importante para quem estuda filosofia e quem estuda a história das ideias. O livro, portanto, é dividido em 2 grandes partes. Portanto, temos a primeira parte, que é a Rebelião das Massas, toda a descrição, portanto, do tema, e depois temos a segunda parte, que é Quem Manda no Mundo, e depois, no final, vamos ter 3 ápices muito interessantes,
com vários desenvolvimentos e algumas crónicas que foram acrescentadas nesta edição do Relógio d'Água. Portanto, esta edição é a edição do Relógio d'Água, que foram acrescentadas no final para o leitor ter uma maior perspectiva, não é? Um maior conhecimento, portanto, da sua obra. O que dizer da sua obra? Bom, poderia falar aqui do livro. Preferi escolher algumas partes e ler algumas partes porque o pensamento está bastante bem descritivo, lendo mesmo, portanto, as partes do livro. Então nós começamos com o conceito do homem-massa sem raízes, que eu já vou depois, no final, fazer um pequeno resumo sobre a obra e explicar o porquê da importância desta obra. Que diz o seguinte: por toda a parte surgiu o homem-massa de que este volume se ocupa, um tipo de homem feito à pressa, montado apenas sobre umas quantas e pobres abstrações, e que por isso mesmo é idêntico de uma ponta à outra da Europa. Idêntico de uma ponta à outra da Europa. A ele se deve o triste aspecto de monotonia asfixiante que a vida vai tomando em todo o continente. Este homem-massa é um homem previamente esvaziado da sua própria história. Este homem-massa, vou repetir, é um homem previamente esvaziado da sua própria história. Sem entranhas do passado e, por isso mesmo, dócil a todas as disciplinas chamadas internacionais. É curioso como isto é muito atual, cada vez mais atual. Mais do que um homem, é apenas uma carrapaça de homem constituído por meros idolafori, não é? Carece de um dentro, de uma intimidade sua inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar, daí que esteja sempre na disponibilidade de fingir ser qualquer coisa. Só tem apetites, crê que só tem direitos, muito engraçado, não é? Porque é exatamente isso que se está a passar, e não crê que tem obrigações. Portanto, só tem direitos e não tem obrigações. É um homem sem a nobreza que obriga, sino nobilitate sno. E, portanto, isto está na página 18. De facto, muito atual, com uma atualidade muito grande. E eu aqui vou ler outra passagem que eu vou denominar de a tábua rasa. O autor aqui nos diz: romper a continuidade com o passado, querer começar de novo, é aspirar a plagiar e a descer ao nível do orangotangue, nas palavras de Ortega y Gasset. Comparagem que tenha sido um francês, Dupont White, quem por volta de 1860 se atreveu a chamar La continuité est un droit de l'homme, il est un hommage à tout ce que le distingue de la bête. Portanto, eu vou fazer a tradução. A continuidade é um direito do homem e ele é uma homenagem a tudo o que o distingue de um animal. Portanto, a continuidade, que é o passado com o presente, portanto, é uma homenagem ao homem, é aquilo que o distingue de ser, portanto, animal. Seguindo as passagens, temos, portanto, a passagem principal do livro, o livro foi muito conhecido por causa disso, portanto, esse livro teve muito sucesso no mundo, que diz assim: as cidades estão cheias de gente, as casas cheias de inquilinos, os hotéis cheios de hóspedes, os comboios cheios de passageiros, os cafés cheios de consumidores, os passeios cheios de transeuntes, as salas dos médicos famosas cheias de doentes, os espetáculos, desde que não sejam muito extemporâneos, cheios de espectadores, as praias cheias de banhistas. O que antes não costumava ser problema, começa a ser quase de imediato encontrar sítio. Portanto, isto é uma das principais passagens de Ortega y Gasset de A Rebelião das Massas. E o conceito das massas, muito bem extrapolado aqui nesta página, portanto, a página 41, o conceito de multidão é quantitativo e visual. Traduzimos-lo sem o alternarmos à terminologia sociológica. Encontramos então a ideia de massa social. A sociedade é sempre uma unidade dinâmica de dois fatores: minorias, atenção que eu vou explicar, minorias e maioria, e massas. Portanto, minorias e massas. As minorias são indivíduos ou grupos de indivíduos especialmente qualificados. A massa é o conjunto de pessoas não especialmente qualificadas. Não se entende, pois que massas, não se entende, pois, por massas só, nem principalmente as massas operárias. Massa é o homem médio,
Deste modo se converte o que era meramente quantidade a multidão. Numa determinação qualitativa é a quantidade comum, é o monstrengo social, é o homem na medida em que não se diferencia de outros homens, mas que repete em si um tipo genérico. Portanto, a terminologia, portanto, de Ortega y Gasset. E aqui, o conceito de massa, mais uma vez, massa é tudo aquilo que não se valoriza a si mesmo, como bem ou como mal, por razões especiais, mas que se sente como toda a gente e, no entanto, não fica angustiado, sente-se à vontade ao sentir-se idêntico aos outros. Sente-se à vontade ao sentir-se idêntico aos outros. Portanto, uma reflexão escrita em 1930, que descreve exatamente o que é o modo democrático do século XX e do século XXI, principalmente da segunda parte do século XX e do início do século XXI. Não é? Portanto, por isso é que este livro é muito, muito atual. Noutra passagem, e já estou quase a finalizar, portanto, o que é característico deste momento é que a alma vulgar, sabendo-se vulgar, tem o de modo de afirmar o direito à vulgaridade e impõe onde quer que seja. Como se diz na América do Norte, ser diferente é indecente. A massa arrasa tudo o que é diferente. Reparem bem, a massa arrasa tudo o que é diferente. Egrégios, individual, qualificado e seleto. Quem não for como toda a gente, quem não pensar como toda a gente, corre o risco de ser eliminado. Eu vou novamente repetir para os meus amigos do YouTube e do Facebook verem a profundeza desta frase. Quem não for como toda a gente, quem não pensar como toda a gente, corre o risco de ser eliminado. E esta, claro, está toda a gente, não é toda a gente. Toda a gente era normalmente a unidade complexa da massa e minorias discrepantes, especiais. Agora toda a gente é só a massa. Portanto, agora toda a gente é só a massa. E por fim, acabar com, portanto, eu penso que não retirei mais notas, para não tornar também muito extensivo. Portanto, o século de tudo, mas que não sabe nada. E esta passagem diz o seguinte: o nosso tempo teria ideias claras e firmes, embora fosse incapaz de os realizar. Mas a verdade é estritamente o contrário. Vivemos num tempo em que se sente fabulosamente capaz de realizar, mas não sabe o que realizar. Domina todas as coisas, mas não é dono de si mesmo. Domina todas as coisas, mas não é dono de si mesmo. Sente-se perdido na sua própria abundância, embora com mais meios, mais saber, mais técnicas do que nunca, o mundo atual anda como o mais infeliz de sempre, totalmente à deriva. Portanto, isto são apenas algumas passagens, não é? Não posso ler mais, não é? Apenas algumas passagens para vermos a profundidade do pensamento de Ortega y Gasset, que escreveu este livro, A Rebelião das Massas, e rapidamente, o que é que nos diz este livro? O que é que Ortega nos quis transmitir? O que é que ele quis transmitir, portanto, à sociedade do seu tempo, não é? Primeira parte do século XX. O que é que nos traz para o nosso contexto de hoje, não é? O pensamento profundo e tão atual deste filósofo espanhol. De facto, temos que tirar o chapéu. Este livro não é fácil de ler, portanto, tem alguma complexidade. Convém ler o livro. Quando a gente não conseguir perceber alguma coisa na página, paramos, voltamos para trás, lemos devagar, até conseguir compreender todo o pensamento do autor e mergulhar na ideia original do autor. E o que é que o autor nos transmite? Transmite principalmente o conceito de massa. O que é o homem-massa? Foi um dos primeiros autores a apresentar nesse sistema democrático, chamado democracia, não é? O sistema democrático do século XX, não é? Final do século XIX, princípio do século XX, e ele apresenta o conceito de massa. E nós temos que ver que ele apresenta esse conceito entre as duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, 14-18, e a Segunda Grande Guerra, 39-45. Portanto, ele faz essa apresentação no meio e ele apresenta o homem-massa como o homem uniformizado. Portanto, a palavra uniformização, que significa que, a partir de agora, passam a ser todos fotocópias. E já, muito curioso,
Alex de Tocqueville, na sua grande obra A Democracia na América, tinha falado já também no que representaria o homem com a igualdade, não é? Porque Alex de Tocqueville faz uma grande junção entre o espírito da religião e da democracia e da liberdade, não é? As duas grandes ideias nos Estados Unidos deram origem à tal democracia americana que Alex de Tocqueville analisa no seu livro, não é? Na sua viagem que ele efetuou aos Estados Unidos. E o que nós podemos aqui reter é, de facto, o conceito de igualdade. Ou seja, o homem é igual, o homem fotocópia, o átomo solto no meio de bilhões e trilhões de átomos, todos iguais, todos ali, sem uma história, sem uma raiz, sem uma cultura, sem um enraizamento, não é? Portanto, que é o homem-massa, não é? E Ortega y Gasset faz aqui, de facto, uma análise surpreendente, não é? Para o tempo em que ele escreveu, não é? Sobre o que está a acontecer hoje, não é? Portanto, a uniformização e o igualitarismo, ou seja, a indiferenciação daquilo que poderiam ser as pessoas, não é? E ele aqui fala-nos de uma pequena minoria esclarecida, não é? Que a própria massa quer tomar o lugar. E eu aqui, isto é uma crítica muito grande que podemos fazer às próprias populações. As populações, quando as populações não têm raízes, quando elas ficam desaculturadas, não é? Quando elas ficam uniformizadas, standardizadas, não é? O que é que acontece? Acontece uma série de fenómenos, não é? O primeiro fenómeno é que a massa vive apenas para os bens materiais. Vive apenas para o consumo. Vive apenas para a subsistência, que é exatamente o que hoje se passa, não é? A massa acaba por ser muito mais controlável, porque é fácil controlar uma massa, quando essa massa apenas vive para os seus bens materiais, para o consumo, não é? E isto é muito melhor para as entidades superiores, não é? Que é assim que eu vou chamar, que controlam essas massas. Porque há entidades superiores, tecnológicas e financeiras, que controlam essas massas, e os meus amigos podem bem ver onde eu estou a chegar, não é? Que é o que está hoje a passar, e o que se vai passar, porque o nosso futuro vai ser isso. O nosso futuro vai ser uma massa humana controlada por uma tecnocracia que tem o poder financeiro e tecnológico, principalmente uma tecnocracia burguesa, não é? A gente diz burguês porque nasce desse século burguês, não é? Do século XIX, princípio do século XX, não é? E isso é o que está a acontecer. E por isso, cada vez mais, tudo o que é diferente, tudo o que é mais esclarecido, tudo o que aprofunda o conhecimento é, portanto, descartado. Exatamente o que aqui Ortega y Gasset nos explica quando escreveu, portanto, a sua obra. Isto é uma séria reflexão para os dias de hoje. Confesso que este livro surpreendeu-me pela positiva. É um livro muito bom, que eu aconselho toda a gente a ler. Portanto, aqui é a editora Relógio d'Água, mas há outras edições. Portanto, é um livro muito bom, muito atual, que nos faz pensar que, de facto, aqueles que são diferentes pela positiva, aqueles que, de facto, se diferenciam, terão cada vez mais dificuldades em viver neste mundo. Porque este mundo está a seguir um padrão de uniformização, derivado a vários fatores, um deles, principalmente, que era o chamado quarto poder, que é a comunicação social, e que eu creio que hoje é um dos principais poderes, a comunicação social, não é? Portanto, quando eu falo da comunicação social, é toda a comunicação que chega justamente às massas. E pior ainda, quando começam a condicionar, que é o que se está hoje a passar, a condicionar o acesso ao conhecimento. Se a própria massa, já no meio de toda a quantidade de informação, porque hoje nunca tivemos tanta informação como hoje, e quando a massa, ela própria, com tanta informação, principalmente não busca nada, não é? Então, e quando se começa a condicionar essa informação, que é o que está a acontecer hoje, então aí nós corremos o risco de termos nas futuras gerações
e também sabemos que cada vez vai nascer menos crianças, não é? Pelo menos no mundo ocidental é isto que está a acontecer. E as poucas que irão nascer, vão nascer num mundo extremamente tecnológico, sem sombras de dúvidas, com um controle tecnológico muito, muito maior, não é? Com uma liberdade individual muito menor e também com acesso ao conhecimento muito diferente daquele que é hoje. Portanto, o conhecimento nessa altura será um conhecimento diferente. Será, portanto, uma forma mais uniformizado, não é? Portanto, não é coisa que seja muito positiva aquilo que vai acontecer, não é? Aquilo para o qual o mundo caminha, não é? O mundo caminha para isso. E eu creio que tem que haver um despertar mundial, a nível mundial. Não é só em Portugal, é a nível mundial. Tem que haver um despertar mundial de todas as populações, um despertar intelectual também, porque nós estamos a perder toda a intelectualidade. A intelectualidade está a desaparecer, não é? As nossas universidades já não existe. Portanto, o conhecimento intelectual deixou de existir na universidade. As universidades apenas estão a ajudar a uniformizar as massas, a criar essas massas e a criar antivalores, não é? Portanto, não são valores, são antivalores. E tudo isso assusta. O caminho que este mundo está a tomar assusta. E nós precisamos de muitos Ortegas y Gasset, precisamos de muitos filósofos, muitos pensadores para escrever, para continuar a romper a fileira, não é? Para continuar a despertar. Portanto, é a palavra despertar aqui que é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para os meus amigos. Contra essa, ao fim e ao cabo, essa rebelião das massas é isso. É a massa uniformizada que não consegue já suportar que haja dentro dela coisas diferentes. Portanto, pessoas que pensam diferentes. Ou seja, todos aqueles que pensarão diferente serão rejeitados por essa massa uniformizada, controlada, que caminha completamente para, quase que direi, como robôs, não é? Autênticos robôs manipulados com um comando, não é? À distância, quase que se pode dizer isso. Isto tudo é tudo muito perigoso. E mais uma vez eu aqui realço a chamada Palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o livro dos livros, que é aquele livro justamente que nos desperta, que desperta a nossa consciência para esta realidade que está a acontecer e que vai se acelerar, não é? Com este processo de tudo que está a acontecer agora, vai acelerar cada vez mais, não é? Principalmente quando começarem a faltar os recursos humanos de sobrevivência, porque pode acontecer e vai acontecer, para que seja feito um género de novo começo, não é? Eu creio ser de fundamental importância começarmos a cada vez mais aprofundar os nossos estudos, guardar livros, guardar conhecimento, proteger-nos, começar a proteger-nos contra isso tudo que vai acontecer, não é? E pronto, espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo. Portanto, o livro está à venda. Creio que na Almedina podem comprar o livro, mas também noutras livrarias ele está à venda. Nesta edição, Relógio d'Água, mas poderá haver outras edições. E creio ser muito importante este pensamento, este autor, portanto, como eu disse, um dos autores bastante interessantes, talvez um dos maiores filósofos espanhóis, não é? Um livro que teve muito sucesso em todo o mundo, que é muito falado ainda hoje e que deveria ser objeto de estudo, portanto, no ensino universitário. Infelizmente não é, mas devia ser. E mais uma vez espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido mais uma vez útil, e um bom resto de tarde para os meus amigos, e então até o próximo vídeo.